Olá pessoal, mais uma vez aqui, bem-vindo a B2 Cursos Jurídicos, professor Sérgio Brito na área, Direito Administrativo, nossa matéria. Estamos vendo aí o ponto de atos administrativos. O que nós já vimos até agora? Atributos, né, do ato administrativo. Vimos também, começamos a ver os requisitos ou elementos do ato administrativo. Estudamos já a competência, a finalidade, a forma, né, o motivo, foi o último que nós vimos. E agora vamos estudar o último requisito, o elemento, que é o conteúdo ou objeto do ato administrativo. Vamos lá na tela para a gente já verificar isso. Pessoal, veja, quando se fala em objeto do ato ou conteúdo, né, o objeto é o próprio conteúdo do ato. É a disposição jurídica do ato. Né? É aquilo que o ato determina. É aquilo que o ato determina. Veja só, é o efeito jurídico. Né? Imediato. Nós vamos ver que é diferente da finalidade, que a finalidade é o efeito jurídico imediato, é o que se busca, né? Resultado que se busca. Então, veja, esse último elemento do ato é o conteúdo, é o que ele determina, né? Ele difere da finalidade, porque a finalidade é o para quê do ato, né? O motivo é o porquê do ato, que nós já vimos. Vamos lá na tela. Exemplo. O ato de nomeação de um servidor tem por objeto o quê? O conteúdo, a própria nomeação. É quase que cara crachá, né, pessoal? Porque se quer o que com a nomeação? Nomear um servidor. Se quer o que com a demissão? Então, é o efeito jurídico que o ato impõe. Agora, a Di Pietro faz essa coisa aí, esse jogo de palavras, né, que eu acabei de falar, que o objeto, o conteúdo, é o efeito jurídico imediato que o ato produz. Já a finalidade é o efeito jurídico imediato. Muito cuidado, isso já foi cobrado em prova. Professor, explica de novo essa questão. Olha, o que é uma coisa imediata? Uma coisa que está mais longe, não é isso? O efeito jurídico imediato, que é mais longe, é a finalidade. Agora, o efeito jurídico imediato, que é o que está mais próximo, é o próprio conteúdo do ato, é o próprio objeto do ato, tá certo? Então, objeto ou conteúdo, efeito jurídico imediato. Finalidade, efeito jurídico imediato. Já foi cobrado em prova, muito cuidado. Se eu não me engano, foi cobrado assim, o objeto, o conteúdo, é o efeito jurídico imediato do ato, não é o imediato, é o imediato, tá? Muito cuidado. O objeto do ato, pessoal, ele deve ser lícito, ou seja, previsto na lei, deve ser possível, né, certo e moral, dentro ali da moralidade. O objeto, ele pode ser vinculado, quando está prescrito na lei, obviamente, ou discricionário. O agente poderá escolher o conteúdo do ato dentro dos limites estabelecidos na lei. Então, esse é um elemento, tal como motivo, tal, né, objeto da mesma forma, ele tanto pode ser discricionário como vinculado. O que vai definir isso? A lei. Se a lei estabelece que aquele ato é vinculado, todos os seus elementos são previamente estabelecidos em lei, todos os elementos são vinculados, a competência, a finalidade, a forma, o motivo e o objeto. Se a lei deixou o motivo e o objeto a cargo, né, do administrador decidir qual será, nos termos, no molde, dentro da moldura legal, obviamente, estou diante de um ato discricionário, estou diante de um elemento, né, no caso aí, o objeto discricionário, faculdade, margem de liberdade, né? Tudo isso gira ali em torno da discricionariedade, né? Margem de liberdade, análise de conveniência, oportunidade, por aí vai, né, pessoal? Então, muito cuidado, o objeto ele pode ser vinculado ou discricionário, a depender do tipo do ato, né? Fazendo um breve resumo aqui, pessoal, competência e finalidade são sempre vinculados. A forma é aquela discussão doutrinária, né? Se for prescrita em lei, é vinculado, se não for prescrita, é discricionário. Motivo e objeto pode ser vinculado, pode ser discricionário, a depender do tipo, da modalidade de ato que eu estou a falar. Agora sim, era só para fazer uma revisãozinha sobre isso. Como é que esse trem cai em concurso? Né? Nós vamos pegar aí questões referentes a elementos do ato, requisitos do ato, tá? Como nós não conseguimos fechar na videoaula anterior, vamos já pegar todas as questões aqui sobre esse tema. Veja só, motivação, finalidade, competência, forma e objeto constituem elementos obrigatórios do ato administrativo e requisitos de validade da sua prática.
de modo que a ausência de qualquer um desses elementos implica a nulidade do ato praticado. Pessoal, tem um intruso aí, qual? Motivação. Na verdade, é o motivo, né? Motivação não. Então, ali está errado. Pessoal, pegadinha, né? É motivo, né? Ele colocou até em contrário, né? É a competência, a finalidade, forma, motivo, objeto. Então, ele colocou a motivação, ele não é elemento, né? Motivação é um princípio, né? Que impõe o dever da administração pública de motivar os seus atos, tá? Lá na tela, tá errada. Próxima questão. Vamos lá. Os elementos constitutivos do ato administrativo, entre os elementos constitutivos do ato administrativo, o motivo é caracterizado pela consequência visada pelo ato, ao passo que a finalidade é a causa. Ao contrário, a causa que é o motivo e a consequência, que é o para quê, né? Ele trocou aqui, né? Ele trocou. Se eu trocar isso aqui, está errado. Aqui comigo. Pessoal, é a consequência, o resultado que se busca, a finalidade. A causa, né? O porquê do ato, o motivo, né? Lá na tela, não tem muito do que falar ali. Mais uma, os atos administrativos devem ser praticados necessariamente por escrito, em atendimento ao princípio do formalismo. Lembra que não é necessariamente, né? Via de regra, são escritos. Todas ficaram erradas aqui. Então, pessoal, pode ser, não podemos, falamos que pode ter ato verbal, né? Ato administrativo verbal. Então, não necessariamente será escrito. Via de regra é escrito, né? Toda aquela questão da formalização, da documentação. Mas isso não é uma obrigatoriedade, não é necessariamente escrito. Tela comigo. Mais questões, como é que esse trem cai em prova, né? De acordo com a teoria dos motivos determinantes, a validade de um ato administrativo vincula-se aos motivos indicados como seus fundamentos, né? Seus fundamentos são o seu motivo, de modo que, se inexistentes ou falsos motivos, o ato torna-se nulo. Certíssima e dá até para estudar. A famosa teoria dos motivos determinantes cai bastante em prova, né? Uma vez declarado o motivo, mesmo que a autoridade administrativa não tivesse obrigada a declarar o motivo, mas se ela declarou o motivo, pessoal, o que acontece? Ela se vincula a esse motivo, tá? Ela se vincula a esse motivo, de modo que se o motivo for falso ou inexistente, o ato será nulo. Muito cuidado com isso, pessoal, muito cuidado mesmo. Lá na tela. Então, veja só. Atualmente, no âmbito federal, todo ato administrativo restritivo de direito deve ser expressamente motivado. Lembra, um ato que restringe direito, que nega direito, tem que ser motivado. A Lei 9.784 de 99 diz isso, né? Artigo 50, aquele artigo cai muito, nós já falamos ele em dois pontos. Nós falamos lá no princípio da motivação, voltamos a falar agora, tá? Muito cuidado, cai bastante. É um artigo que você sempre está com ele, com ele assim, em dia, digamos assim, sabendo ali o que acontece ali, quais são aqueles que devem motivar, que é possível a motivação por referência, por aí vai, tá? Ou aliunde, né? Lá na tela. Mais uma. A competência administrativa pode ser transferida e prorrogada pela vontade dos interessados? Não, só pela lei. Ok? Só pela lei. Pessoal, lembra que nós falamos a característica da competência na videoaula anterior, que nós não chegamos a terminar, todos os elementos. A competência, ela não pode ser transacionada, ela não depende da vontade do agente, ela decorre sempre da norma jurídica, né? Vamos falar lei no sentido amplo, depende sempre de uma norma jurídica, porque ela é uma atribuição legal, que decorre da lei. Sem muito mistério, mais uma errada. Agora, uma outra aqui, auditor do Espírito Santo, Tribunal de Contas. O silêncio administrativo consiste na ausência de manifestação da administração nos casos em que ela deveria manifestar. Se a lei não atribuir efeito jurídico em razão da ausência de pronunciamento, o silêncio administrativo não pode sequer ser considerado ato administrativo.
Exatamente isso. Perfeita questão. Dá até para estudar, como se diz. Porque é exatamente isso. O silêncio por si só, ele não leva à manifestação de vontade. Tem que haver o quê? Tem que haver uma previsão na lei de que, em não manifestando a administração, considera-se isso, a consequência disso, tá? A consequência desse silêncio tem que estar na lei. Se indefere no prazo X, se não for julgado, né? Então, tem que estar a consequência lá. Então, é o silêncio, mais o que a norma diz, é que vai gerar o ato administrativo, essa manifestação de vontade que vai gerar algum efeito jurídico. O silêncio, por si só, não leva a efeito jurídico nenhum. Então, não é ato administrativo, porque ato administrativo tem que produzir efeito jurídico, né? Porque é um ato jurídico. Essa é a lógica. Tem lógica, não tem, pessoal? Eu acho que tem, né? Palavra aqui do engenheiro, viu? Quem é formado em direito e engenharia, tem hora que tem que despir do direito, aqui falando como engenheiro. Veja, a competência pública conferida para o exercício das atribuições dos agentes públicos é intransferível, mas renunciável a qualquer tempo. Ela é renunciável? Não. Ela é irrenunciável. Logo, está errada. Pessoal, não tem mistério, está errada. Porque pode renunciar? Pode renunciar à competência? Pode renunciar ao poder? Não, ele é irrenunciável. Nós vimos isso lá em poderes também, vimos agora, quando falamos de competência na videoaula anterior, né? Está errada. Vamos lá para a tela? Mais uma, a finalidade que um ato administrativo deve alcançar é determinada pela lei, inexistindo nesse aspecto liberdade de opção para a autoridade administrativa. Quando ele fala que não existe liberdade, não existe discricionariedade. E qual é o elemento? Finalidade. Bingo. Dá até para estudar. Olha aqui comigo, pessoal. Quando a gente fala em finalidade, é sempre um elemento vinculado. Quando a gente fala em competência, é sempre um elemento vinculado. E os demais? Depende. Os demais não depende, né? Se o ato for vinculado, todos os 5 elementos são vinculados. Se o ato é discricionário, pode dizer que motivo e objeto é discricionário, tá? Se falar que o ato é discricionário, motivo e objeto é. A forma é aquela confusão que a gente sempre fala, se for prescrito em lei, logicamente que está vinculada. Na tela comigo. Pessoal, com isso nós fechamos as questões, vamos agora começar o mérito administrativo, falar sobre o mérito, mas é melhor voltar em mim para eu explicar uma coisinha antes, que eu sempre gosto de abrir um parênteses antes. Os slides são informações, né? O professor tem que dar explicações, né? Vamos pensar assim. Olha só, quando nós falamos em mérito administrativo, devemos pensar que o ato administrativo ele tem 2 aspectos, né? O discricionário, que na verdade o ato vinculado só tem o aspecto da legalidade, no sentido amplo, né? Mas o mérito é um aspecto do ato administrativo discricionário. Ele só vai existir em ato discricionário. Nós já falamos isso em oportunidade anterior. Mérito administrativo é esse juízo de valor que se faz, né? Sobretudo no aspecto da conveniência e oportunidade. Ele vai estar presente no motivo e no objeto, né? Nesses 2 elementos. Agora sim, vamos lá na tela para a gente destacar. Olha só, o mérito administrativo ele consiste na valoração dos motivos e na escolha do objeto, do ato, feitas por quem? Pelo agente competente. Só ele pode fazer isso. Para, quando autorizado por lei, porque sempre há discricionariedade, o mérito tem que estar na lei, decidir sobre a conveniência e oportunidade de se praticar o ato administrativo. Palavrinhas-chave: conveniência e oportunidade. Apareceu na sua prova conveniência e oportunidade, juízo de conveniência e oportunidade, apreciar motivo, apreciar o objeto, margem de liberdade, margem de escolha nos termos da lei. Isso é discricionariedade, porque ele tem mérito. É mérito, na verdade, né? Por que o mérito ele é exatamente a identidade da discricionariedade, né? Porque o ato discricionário ele tem um aspecto de legalidade e um aspecto de mérito, né? Olha só, é como se eu tivesse uma pizza, eu gosto de falar isso nas minhas aulas, o ato discricionário é como se ele fosse uma pizza, ficou meio ruimzinha essa pizza, 2 sabores. Um sabor é mérito, tá?
E o outro sabor é justamente a legalidade, tá? Exatamente a legalidade. O aspecto de... um apontador aqui. O aspecto de mérito é que mora a conveniência e oportunidade. No aspecto de legalidade, não. Por exemplo, competência, finalidade, que são sempre vinculados, estão aqui. Estão percebendo? Então, você tem que ter isso em mente que, olha só comigo agora, o mérito administrativo só vai existir no ato discricionário. Tá? Não existe em ato vinculado. O controle de mérito vai levar à revogação. O controle de legalidade vai levar à anulação. Por isso que o ato discricionário ele tanto pode ser anulado quanto revogado. Né? O ato discricionário pode ser anulado ou revogado. Agora, já o ato vinculado, ele é uma pizza de um sabor só. Ele só tem legalidade. Então, jamais poderá ser revogado, só pode ser anulado. Preste atenção nisso, isso é muito importante. Lá na tela, só existe mérito administrativo em ato discricionário, nunca nos atos vinculados. Mas, cuidado, nem todos os elementos do ato administrativo são discricionários, pois não há discricionariedade absoluta. Prova disso, desse desenho que eu coloquei aqui em cima, é que, né, no aspecto da legalidade, aqui, ó, nesse aspecto aqui, você tem vinculação, você tem ato vinculado, né? Você tem elementos vinculados, tá? O mérito administrativo, também é importante, não se sujeita ao controle pelo Poder Judiciário. A conveniência e a oportunidade somente podem ser revistas por quem? Desculpa, a conveniência e a oportunidade somente podem ser revistas pelo Judiciário se violam o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, tá? No controle de legalidade. É porque, veja só, deixa eu explicar isso aqui para não dar confusão na cabeça de vocês. O Judiciário, na verdade, está revendo o ato discricionário. Se ele pode anular o ato discricionário, se ele viola a legalidade, se ele viola a proporcionalidade, se ele viola a razoabilidade, mas isso tudo está na legalidade no sentido amplo. Agora, o judiciário entrar na análise se aquele ato foi conveniente, foi inoportuno, se o ato é discricionário, isso aí cabe só ao administrador analisar isso, tá? Então, vai por mim que você não vai errar isso na prova, vai dar lá como certo. O mérito administrativo ele é insindicável pelo Poder Judiciário no controle judicial. O mérito administrativo não pode ser apreciado, examinado, não pode ser controlado pelo Poder Judiciário. Agora, se cair assim, os atos discricionários não podem ser controlados pelo Poder Judiciário. Está errado, porque o ato discricionário tem aspecto também de legalidade, no seu sentido amplo, que tem que ser analisado a legalidade, a proporcionalidade, a razoabilidade, por aí vai. Todos os princípios da administração pública ali, né? Então, muito cuidado. Se o ato ele foi legítimo e legal, no sentido amplo, ele será passivo de anulação. Tá? E controle de mérito sempre vai levar a revogação. Tá, pessoal? Controle de mérito vai levar a revogação. Controle de legalidade, se o ato foi legal, a anulação. Tela comigo. Controle de mérito é sempre um controle de quê? De conveniência e oportunidade, que poderá resultar, se for o caso, na sua revogação. Nunca em invalidação, nunca em anulação. Por isso, só a administração pública controla mérito do ato administrativo. Só a administração exerce o controle, tá? Aqui faltou um verbinho aqui. Só a administração exerce controle de mérito administrativo, doutrina majoritária. Não deixe de entender isso, né? Eu falo sempre entender, guardar, decorar só, tente entender. Mérito administrativo, análise de conveniência e oportunidade, quem é que faz isso? O administrador, a administração pública. O judiciário não pode, se o judiciário não pode, por isso que o judiciário não pode revogar ato administrativo, né, no controle judicial. Pode anular o dele. Como assim o dele? O judiciário também não realiza a função administrativa? Então, o judiciário, no exercício de função administrativa, né, alguém vai falar, pô, professor, já vi que isso caiu e estava certo. Por quê? Nesse caso, está falando, o judiciário, no exercício de função administrativa, pode revogar ato administrativo, pode exercer controle de mérito, porque ali ele está atuando como administração e não como função jurisdicional. Preste atenção, cuidado. Viu? Se liga, compadre, se liga. Olha só, mérito administrativo envolve o quê? Motivo e objeto. Né? Nós vimos isso. São os dois elementos em que tem discricionariedade. Por quê?
Por quê, pessoal? Competência, finalidade, sempre vinculado, e a forma, se for prescrito em lei, também vinculado. O mérito, que é onde está, digamos, a margem de opção para o administrador, é no motivo e no objeto. Tá? Na tela comigo agora, competência, finalidade e forma, né? Esta, quando prescrita em lei, são sempre vinculados no ato administrativo, elementos vinculados do ato administrativo, tá? Já vou aqui avançar, vamos falar de formação, mas antes de falar sobre formação, eu gosto de falar de uma coisinha. Pessoal, o ato, na verdade, ele tem 3 etapas, né? Eu digo assim, ele primeiro precisa de ser formado, plano da perfeição, plano da existência, né, que nós falamos, porque ele precisa primeiro de cumprir o ciclo de formação. Ele precisa de nascer, né? O ato precisa de surgir, esse editado, nascer. Então, ele tem um ciclo de formação. Ele cumpriu esse ciclo de formação, nós estamos analisando o plano da existência, se o ato existe ou não existe. Depois, eu vou analisar o plano da validade. Olha, uma vez o ato existindo, ele existe. Eu quero saber agora, ele é válido ou inválido? Ele está de acordo com o ordenamento jurídico ou está em desacordo com o ordenamento jurídico? Está de acordo, é válido. Está em desacordo e não está em conformidade com o ordenamento, ele é inválido. Eu estou falando do plano da validade. Posteriormente, eu vou analisar o plano da eficácia, né? Esse ato, ele agora está produzindo efeito? Ele já pode produzir efeito ou não? Então, nós vamos passar nesta sequência, tá? Plano da existência, plano da validade, plano da eficácia. Vamos lá para a tela? Parece muito abstrato, né? Mas você vai entender de maneira, assim, bastante prática. Olha só, a perfeição do ato, plano da existência. É o processo de conclusão do ato. Professor, o que é um ato perfeito? É o ato que completou o seu ciclo de formação. Se fosse uma gestação ali de uma criança de 9 meses, completou os 9 meses, ele nasceu. Né? É um ato perfeito, é o que completou o seu ciclo de formação. O ato nasceu, logo existe. Né? Então, olha só, cuidado com essa expressão. Muita gente erra na prova porque acha que é ato perfeito. O que é uma coisa perfeita? Não, fulano, aquela mulher perfeita, né? Não tem defeito e tal. Um trabalho perfeito, que não tem defeito, que não tem vício. Ora, mas não é, no direito administrativo, ato perfeito não é isso. Ato perfeito é um ato que nasceu, que surgiu, que cumpriu a sua etapa de formação, o seu ciclo de formação. Eu ainda não estou dizendo se ele é válido ou inválido, se ele tem defeito ou não, é o plano da validade. Muito cuidado. Ato perfeito não é ato válido. Ato perfeito é o ato que cumpriu o seu plano, o seu ciclo de formação. Eu vou olhar agora se ele é válido ou inválido no segundo momento, analisando se ele está em conformidade, ou se ele está de acordo com a lei ou em desacordo com a lei. Vamos lá na tela. O ato será imperfeito, pessoal, é o que não completou o seu ciclo de formação. Nem existe ainda, né? O ato imperfeito que não completou, seria o feto ali, não completou o seu ciclo de formação. Validade, o plano de validade é a conformidade do ato com as normas jurídicas, com o direito, com a lei. Né? O que é um ato válido? Ou legal, né? Alguns chamam de legal. É aquele que foi expedido, foi praticado, foi editado com exigências do sistema normativo, ou seja, de acordo com a ordem jurídica. Vou falar de uma forma mais simples, né? Eu usei um meio juridiquês. É aquele ato que está em conformidade com o regramento, com a norma jurídica, com o ordenamento jurídico, com a lei. Ato válido. Ato inválido é aquele que está em desconformidade, ele tem um vício, ele tem uma ilegalidade, certo? Na tela. Ato inválido, então, ele não está em conformidade com o direito. Direito com D maiúsculo significa ordenamento jurídico, tá? Ordenamento jurídico positivo, não está de acordo com o ordenamento. Seguindo, e o plano da eficácia, o que eu vejo? É a petidão do ato para produzir seus efeitos típicos ou próprios. Né? Olha só, o ato, para ele produzir seus efeitos típicos ou próprios, além de existir, ele precisa, às vezes, de aguardar um termo, aguardar uma condição se realizar. Por exemplo, vamos supor que foi publicado hoje uma mudança de horário, mudou o horário de atendimento na repartição pública. Hoje, vamos colocar a data aí, novembro, 20 de novembro. Então, você pega e coloca ali. Esse ato, a validade desse ato entra em vigor, né? Essa portaria entra em vigor no dia 1º de dezembro.
Ora, esse ato hoje, no dia que ele nasceu, dia 20 de novembro, já está apto para produzir efeito? Não. Ele tem que aguardar um termo. O termo é um evento futuro e certo. É uma data. Um termo é uma data. Um evento futuro e certo. Já a condição é o evento futuro e incerto. Por exemplo, se o ato coloca lá, esse ato, eu mesmo fui vítima desse ato, condição, quando eu era da Receita Federal, trabalhava em Foz do Iguaçu, remoção deferida para Belo Horizonte, fiquei feliz, tal, comemorei, mas aí o ato foi publicado assim. Essa remoção terá efeito a partir do momento em que os novos servidores chegarem. Esperei 8 meses. Por quê? O pessoal teve que treinar, porque ali o meu ato foi sujeito a uma condição, a chegada dos novos servidores nomeados. Estão percebendo? Então o ato estava lá, já estava feliz da vida, removido e tal, para Belo Horizonte, mas o ato ainda não estava apto a produzir efeitos, porque estava sujeito a uma condição. Qual condição? A turma nova, né, os novos servidores que passaram no concurso, chegarem lá em Foz do Iguaçu. Na época eu estava em Foz do Iguaçu quando eu fui removido para Belo Horizonte, lá como auditor fiscal. Então, veja, o ato administrativo ele pode ser sujeito a uma condição ou a um termo. E quando ele é submetido a um termo ou uma condição, ele ainda está ineficaz. Ele não está apto a produzir os seus efeitos próprios. Lá na tela. Então, o que é um ato eficaz, professor? É aquele que está apto à produção dos seus efeitos próprios. Não está sujeito a nenhum termo, ou seja, a nenhum prazo para entrar em vigor, e nenhuma condição suspensiva. No meu caso lá tinha uma condição suspensiva bastante clara, né? Chegada dos novos servidores, que demoraram 8 meses, porque teve treinamento, demorou a nomear e tal. Ato pendente é o ato perfeito, mas para produzir os efeitos, o meu ato lá, no caso de remoção, era pendente. Para produzir os efeitos tipo, depende de algum evento posterior, né? Pode ser um termo, uma data, um evento futuro e certo, né? E a condição, que é o evento futuro incerto. Ninguém sabia quando esses novos servidores iam chegar, então a condição. Entenderam, pessoal? Isso não é assim uma dificuldade, é que às vezes os nomes que aparecem deixam a gente meio confuso, né? Para quem não tem essa familiaridade. Mas é isso. Plano da eficácia significa, o que é um ato eficaz? É aquele que está apto a produzir seus efeitos. Um ato pendente é aquele que os seus efeitos ainda estão aguardando, estão pendentes de uma condição ou de um termo. Passamos adiante, pessoal, e já vamos ver como é que esse trem cai em concurso, né? Afinal, o objetivo de vocês é justamente a aprovação no concurso público. E nosso também, né? Nosso objetivo é que você passe. Olha só, primeira questão. Embora exerça controle de atos administrativos, ao avaliar os limites da discricionariedade sobre os aspectos da legalidade, é vedado ao Poder Judiciário exercer o controle de mérito de atos administrativos, pois este é privativo da administração pública, exatamente. Né? Ele não pode controlar mérito. Nós falamos isso, pessoal. Falamos isso aqui para vocês. O judiciário, quando ele está apreciando, olha só, é importante na questão, é lógico que ali na questão, embora exerça controle dos atos administrativos, quer dizer, o judiciário está fazendo controle de atos administrativos, da administração ele está fazendo a função jurisdicional, né? Que o judiciário também tem função administrativa, né? Ele administra também lá, tem a sua administração. Quando ele está administrando, aí ele controla mérito, tudo bem. Mas ali ele está realizando função jurisdicional, então só pode analisar legalidade, não pode analisar mérito. Tá? Muito cuidado com relação a isso. Então, está certíssimo. Lá na tela. Não, muito cuidado, é vedado ao Poder Judiciário exercer o controle de mérito. Ó, quanto à discricionariedade dos atos administrativos, entende-se por oportunidade a avaliação do momento em que determinada providência deve ser adotada, exatamente. Porque, veja, oportunidade diz respeito ao momento em que o ato será praticado. Conveniência é se o ato vai ser praticado, de qual forma, né? Conveniência da administração. Oportunidade é momento. Em qual momento que ele pode melhor ser realizado, né? Mais adequado ser realizado, de acordo com o interesse público. Então, isso diz respeito à oportunidade. Lá na tela, o ato administrativo pode ser perfeito, sim, já existente, válido, de acordo com a lei, e ineficaz, né? Perfeito, válido, mas ele não está produzindo efeito, certíssimo. Né?
Por quê? É exatamente aquele exemplo lá da minha remoção lá de auditor fiscal de Foz do Iguaçu para Belo Horizonte. É doido para voltar para casa, né? Morando muitos anos no BH. Naquela situação, o ato já estava publicado, já tinha nascido, já tinha surgido, ele era válido, estava em conformidade com o ordenamento jurídico, não houve nenhuma ilegalidade, mas ele ainda era ineficaz. Por quê? Ficava aguardando a chegada dos novos servidores para ele produzir efeitos. E aí eu arrumar minhas malas e pegar o avião e voltar para casa, né? Voltar para Belo Horizonte. Então, veja, exemplo clássico, né? O ato pode ser perfeito, válido e ineficaz. Lá na tela, o ato administrativo pendente pressupõe um ato perfeito. Sim, porque para ele ser pendente, ou seja, ainda ineficaz, ele primeiro tem que ser perfeito. Porque primeiro você analisa o plano da existência, né? Depois da validade, depois da eficácia. Tá, pessoal? Vamos seguindo, pessoal. Vamos ver o que temos mais aqui. Extinção do ato administrativo. Pessoal, olha só. A gente não partir aqui a aula, olha aqui comigo, que esse assunto a gente acho que não deve partir. Vamos encerrar por aqui. Na próxima videoaula nós vamos falar de extinção, porque é um assunto bastante mais robusto, nós vamos falar de revogação, anulação, né? Então vamos encerrar por aqui. Na próxima videoaula nós entraremos nesse ponto dos modos de extinção do ato administrativo. Pessoal, é importante que vocês estudem. Lógico, a videoaula a gente procura explicar o máximo possível, detalhar, mastigar, faz que você entenda. Esse curso eu estou tendo o maior tempo, né? O maior tempo, porque nós temos aqui o tempo para que você aprenda e tal. Então, tô muita paciência. Um videoaula um pouco maior, tá? Mas você tem que estudar, tá? Estude o que a gente já deu, os pontos que nós já vimos. Veja de novo a videoaula se você não entendeu, tá? Se tiver dúvida, manda para a gente. Questões lá, resolver. Beleza, pessoal? Até a próxima. Fique com Deus.